Estou aqui no centro de Katmandu. Gostaria de convidar-lhe para ler um texto bíblico comigo. Prometo-lhes ser breve. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o verso 1. Tem-nos Jesus uma instrução muito rica nesse texto. O Espírito Santo levou-me a ver algumas coisas maravilhosas aqui. Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E o verso 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo, amém. Filhinhos, feche seus olhinhos, por favor. Mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento de culto tão importante. Obrigado por essas canções que tivemos aqui esta noite. E elas foram endereçadas a Ti, mas a Tua presença nos faz alegrar e chorar e sentir, sem dúvida nenhuma, que vale a pena, Pai, estar na Tua presença. Obrigado por cada pessoa que está aqui esta noite. E agora eu peço a Tua graça, porque a Tua palavra será falada, Senhor. E eu realmente tudo que posso fazer é falar a Tua palavra. Mas o ensinar vem do Teu Espírito. Então, enquanto eu estiver a falar, que o Teu Espírito possa nos ensinar. Que os nossos corações, o meu tanto quanto de qualquer pessoa aqui esta noite, possa se abrir para a Tua palavra e compreender o que ela pode e ela irá ensinar. E que saiamos daqui esta noite, renovados no entendimento, com os nossos corações cativos a Jesus, nosso Messias, nosso Senhor. Assim eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto que acabei de citar é o prelúdio de um dos maiores sermões de Jesus. Na verdade, em termos de conteúdo e importância, ele pode ser considerado o maior e mais importante sermão de Jesus. O conhecido Sermão da Montanha. Tema de inúmeros livros, inúmeros pensamentos, mensagens, até mesmo filmes, foram extraídos dessas palavras de Jesus, desse dia de estudos no qual ele ministrou, que ficou mundialmente conhecido como Sermão da Montanha. Agora, embora não queira eu falar sobre o sermão, apenas cito por ocasião do que esse texto foi escrito, o Espírito Santo levou-me a pensar nesta primeira frase do capítulo 5 e o verso 1. Apenas essa primeira frase, que diz assim, vendo Jesus as multidões. Apenas isso. Se eu fosse dar um tema, eu diria exatamente esse, vendo Jesus as multidões. Entretanto, há tanta coisa revelada dentro desse contexto, que embora não há tempo de lhes esboçar tudo, vou tentar ser sucinto e breve naquilo que posso lhes dizer. Perceba que Jesus é um mistério para todos aqueles que conseguem observá-lo à luz da palavra. Porque poucos conseguiram trazer para si tantas pessoas das mais diversas culturas em um período tão curto com tanta maestria. E observar as características da vida de Jesus não nos dão assim evidências muito claras de que seria isso que levou as pessoas a segui-lo. Afinal de contas, jovens como Jesus era, tinha muitos outros. Gente que falava bem, também tinha muitos outros naquele período. Gente de cabedal de importância dentro do contexto religioso ou também político, havia
talvez em um número até relevante, com grandes nomes, por assim dizer, filhos de pessoas importantes. Ora, não são, portanto, essas características físicas ou culturais que fizeram as pessoas seguirem Jesus ou estarem onde ele estava. Isso me encanta, ao mesmo tempo que me faz questionar o que levava as pessoas a seguir Jesus, o que levava elas a ir onde ele ia. Por que as pessoas o seguiam? Por que elas iam atrás dele? Será que seriam pelos sinais? E pelos sinais, alguns até identificavam Jesus com características de profetas, como, por exemplo, houve um dia em que Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, há ainda quem diga que o Senhor é Jeremias, o profeta. Ora, são profetas com características um tanto que diferentes. O Elias e o João Batista até são similares em atuações, em personalidades, mas nada a ver com Jeremias. Jeremias era conhecido como um cidadão extremamente melancólico, com uma capacidade extraordinária de chorar, de se colocar numa posição de o rei do azar. Era o tipo de cidadão, então nada a ver com Jesus, sabe? Ele nem era um cara dado ao ensino. O Jeremias não era nem um pouco carismático, não era empático, ele não era um cara extremamente gentil, cortês, como Jesus era. Ora, como as pessoas poderiam associar Jesus a Jeremias? Se associasse, glória a Deus também, se associasse até por conta de Elias, tudo bem, pelos milagres que ele fez, pela operação que ele fez, a João Batista, pela voracidade da palavra, pela forma como pregava. Afinal de contas, Jesus também foi inspirado por João. Perceba, portanto, que é interessante ver como as pessoas observavam ele e o associavam de acordo com aquilo que ele fazia e não de acordo com aquilo que ele era, obviamente. É por isso que ele pergunta aos discípulos: e vocês, que vocês dizem que eu sou? Isso você vai encontrar lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus e o versículo 15 em diante. Perceba que os discípulos dizem: olha, nós sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa declaração foi muito importante, embora não vou trabalhar com isso agora. Perceba que as pessoas associavam Jesus por várias coisas. O seguiam por motivos diferentes, mas associavam a atuação de Jesus não por aquilo que ele era, mas por aquilo que viam ele fazer. Tal fato é notado que o próprio Jesus cita como as pessoas o denominam. Perceba que não são seus seguidores, são aqueles que o criticavam. Certo dia alguém disse, questionando Jesus, como ele poderia andar onde ele andava, comer com quem ele comia e visitar quem ele visitava. E ele mesmo disse que as pessoas chamavam ele de beberrão e comilão. Perceba que são características, embora essas citações demonstram sim a partir daquilo que Jesus fazia, mas uma face daquilo que ele era. Afinal de contas, se alguém diz: olha, ele é beberrão, significa que Jesus era um cara descontraído, estava no meio das pessoas e gostava de estar nas festas. E ele estava nas festas justamente para ser um instrumento de luz em meio às trevas, como de fato o fez na casa de muita gente importante daquele período. E nenhuma das festas nas quais Jesus foi serviu para atrapalhar alguém ou simplesmente para promover uma interação social. Ao contrário, em todos os lugares que Jesus foi, inclusive nas festas convidadas, ele deixou um marco extraordinariamente transformador na vida daqueles que estavam lá e daqueles que leem as histórias das festas nos dias de hoje, inclusive festas como, por exemplo, na casa de Simão, o conhecido leproso, no qual Maria, aquela mulher, foi onde ele estava e o adorou, jogando ou colocando perfume sobre seus pés e enxugando seus pés com seus cabelos. Ora, isso marcou, e ele trouxe um sermão extraordinário naquele lugar. E por que não dizer de outros lugares onde ele foi? Por exemplo, na casa de Mateus, enquanto ele estava jantando de forma descontraída com muita gente ali, e as pessoas começaram a criticar e dizendo: ele não pode ser de Deus, porque ele está comendo na casa de um cara que tem uma má reputação, um cara que anda com prostitutas, um cara que pode ser ladrão e assim por diante. Ora, e depois disso então Jesus responde essas mesmas críticas, assim tanto quanto na casa de Zaqueu, 2 anos depois dessa cena.
cena. Perceba que ele mesmo diz: olha, o Filho do Homem não veio buscar aqueles sãos, mas ele veio para os que estão doentes mesmo. Ele veio para buscar os que estavam perdidos. Sim, é verdade. Ele não veio curar essa gente que está legal. Já que você está legal, disse ele, você não precisa de médico, mas essa porção toda aqui que eu estou nas casas, esses precisam de médico. Então isso você vê características de Jesus de uma forma em que faz as pessoas segui-lo. Por exemplo, cordialidade, amabilidade, gentileza, o jeitinho que ele olhava para as pessoas, o jeito em que ele tratava até os moribundos. Quem, por exemplo, daria atenção a um cego qualquer nas margens da rodovia de Jericó? Quem poderia parar para atender um cara que gritava o seu nome no meio de uma multidão que o ovacionava? Quem, irmão? Quem poderia prestar atenção em um mero homem às margens de um tanque, juntamente com centenas de outros enfermos, em um lugar fétido, nojento, cheio de mazelas humanas, enquanto que a festa está rolando no andar superior, está lá Jesus no meio das mazelas, dando atenção para um paralítico à beira do tanque? Quem iria dar atenção para um cego que estava próximo ao pórtico do templo? Quem iria parar para atender uma mulher que vinha nas ruas gritando desesperada porque sua filha estava endemoniada? Quem, senão Jesus? Quem iria atender as pessoas sem qualquer barreira, seja ela social, política ou simplesmente religiosa, senão Jesus? Ora, as pessoas o seguiam por aquilo que ele representava, mas também por aquilo que ele era. Elas gostavam de estar com ele porque o jeitinho dele cativava. Jesus era extremamente apaixonante, ele era extremamente amável. Você com certeza, assim como eu, gostaríamos de ficar assentados aos pés de Jesus pelo menos o dia inteiro, simplesmente para ouvi-lo falar, porque sua voz era meiga e suave. Sim, você vai ver Jesus tendo uma voz alta uma única vez, quando expulsou os vendilhões do templo, e o fez com muita razão e propriedade. Perceba, portanto, que agora você tem uma multidão seguindo-o, e é início do seu ministério, mas tem milhares de pessoas que querem ouvi-lo, querem estar com ele. Mais à frente alguém indaga e pergunta: por que é que as pessoas o seguem? E a resposta que as próprias pessoas dizem é que ele prega diferente de qualquer um outro pregador. Ele prega como quem tem autoridade. Diferente dos pregadores da sinagoga, diferente dos sacerdotes, o que ele fala é a verdade. E a autoridade da vida de Jesus não estava pautada em um livro, nem tampouco num cunho teológico do qual ele estudou em qualquer outra escola, que na grande verdade ele não estudou em escola alguma. Aquilo que dava autoridade para Jesus não era o fato de ele falar bem ou trazer a mensagem do reino de Deus, mas é simplesmente que ele vivia antes de pregar. As pessoas conseguiam ver a vida de Jesus antes mesmo dele abrir a boca. Então a sua própria vida era uma pregação em céu aberto. Era fácil seguir Jesus. Ele era extremamente amável. Isso me encanta, porque eu olho para essa frase e vejo as multidões iniciando o ministério de Jesus logo de cara, com uma porção de pelo menos 5.000 pessoas, seguindo ele dia após dia, deixando seus comércios, fechando suas portas para andar com ele. E diga-se de passagem que o cenário aqui não era muito animador. E o porquê essas pessoas iam? E também me faço uma pergunta, e eu fiz isso essa tarde toda. Ora, o que motivava Jesus a cuidar dessas pessoas? Você tem os dois lados. Você tem uma multidão andando com ele, tentando ouvi-lo, e por outro lado você tem Jesus se doando. Então, do mesmo lado, você pode perguntar o que levava as multidões a segui-lo, mas por outro lado eu pergunto para mim mesmo o que levava Jesus a servi-las. Sabe, afinal de contas ele não precisava. Ele não era obrigado a fazê-lo. Ele não tinha nenhum respaldo financeiro daquilo que ele fazia. Além do mais, ele não tinha nenhuma obrigação para com o povo. Afinal de contas, o povo o rejeitava a cada dia. Ele não tinha sequer uma motivação futura, como bem poderia dizer: bom, Jesus, ele poderia fazer isso olhando a recompensa que teria logo nos dias seguintes. Ao contrário, ele bem sabia qual seria a sua recompensa: uma cruz dolorosa, o desprezo das pessoas, a traição de seus amigos, o abandono no Getsemane. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, e não obstante, sabendo isso, ele ainda se motiva a levantar-se pelas madrugadas e gastar horas de oração para depois passar o dia inteiro servindo as pessoas. O que motivava Jesus a fazer isso? O que o levava a fazer isso? Ora, essas duas perguntas podem ser respondidas nesse texto. De maneira imediata, o que levava Jesus a seguir o plano de Deus e a fazer com que as multidões fossem atendidas diariamente está respondido pelo próprio Mateus, lá no capítulo 9 do seu livro, e o verso 36.
E a Bíblia diz, nesse verso 36, que as multidões estavam seguindo Jesus, mas que Jesus olhava as multidões de uma forma diferente. E a Bíblia diz, e ele sentia grande compaixão pelas multidões, porque elas andavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui estão as duas respostas básicas para essas duas perguntas. A primeira, Jesus se motivava todos os dias por uma imensa compaixão. A palavra compaixão significa colocar-se no lugar daquele que sofre, sentir as dores do que sofre. Então, todos os dias, Jesus se colocava no lugar, seja do menor ou do maior que estava diante dele. Qualquer que fosse a pessoa que estava diante dele, mesmo que fosse uma multidão, ele conseguia se transpor diante delas e imaginar como seria viver a vida daquele cidadão. Ele conseguia trazer a dor de um leproso para si. Ele conseguia trazer a dor de um pai que perdeu seu filho para si. Ele conseguia trazer a dor de uma esposa que perdeu seu marido para si. Ele conseguia trazer a dor de uma família acorrentada pelas garras do maligno para si. Ele conseguia trazer a dor daquelas pessoas que passaram o dia inteiro sem comer, simplesmente ouvindo sua mensagem. Ele conseguia sentir a fome delas. É por isso que a Bíblia diz que ele movia-se de íntima compaixão. Ele queria estar com elas, ele gostava de estar com elas, ele queria vê-las saciadas dia após dia com a sua palavra e com a sua verdade libertadora. Como Jesus era maravilhoso. E é essa mesma misericórdia que hoje ainda atua em favor das pessoas. É o mesmo Jesus que enchia-se, movia de misericórdia naquele período, é o mesmo Jesus que ainda hoje, agora, por meio da igreja, ele quer que a mesma misericórdia se mova por meio dela. Embora hoje ele não caminhe conosco, deixando suas pegadas na areia, mas as suas pegadas deveriam ser vistas por aqueles que trilham no mundo, através da minha e da vida da igreja, que dele está cheia. Sim, essa deveria ser a nossa razão principal de viver, onde a mesma compaixão, misericórdia que Jesus sentia pelas pessoas, deveria ser a mesma misericórdia, compaixão, na qual a igreja dos padrões dos dias de hoje também deveria sentir. E você percebe a resposta à segunda pergunta, o porquê as multidões o seguiam? E há aqui 3 palavras que me levam a perceber as respostas. A primeira é o abatimento da multidão. A segunda, a primeira é o cansaço. A segunda é o abatimento. A terceira é a falta de direção. É sendo ovelhas perdidas. Essas 3 coisas trazem um contexto de vida não apenas para eles, mas também para aquilo que se vive nos dias de hoje. Afinal de contas, perceba, o cenário que essa gente aqui, que essa multidão andava, tinha tudo para os promover. Cansaço, diga comigo, por favor, repita essa palavra comigo. Tinha tudo para promover cansaço, abatimento e solidão. Era um cenário propício para isso. Afinal de contas, a vida que essa gente tinha nos tempos bíblicos era aterrador. Ora, queridos, imagina os senhores no mundo de Jesus, onde o aspecto social das pessoas era uma escravidão completa, onde Roma dominava e dava apenas a miséria para que o povo assim comesse. Era, portanto, socialmente dizendo, uma crise em cima de crise. Eles viviam a miséria da miséria. Além de miséria financeira, eles eram pobres de um patriotismo incrivelmente destruído. Aquela gente não tinha mais conceito de terra. Eles eram judeus, mas as suas terras não lhes pertenciam. Nem as suas próprias casas lhes pertenciam. É-nos contado pelas histórias de que o império, quando chegava, por exemplo, numa vila, eles mandavam com que as pessoas todas saíssem de suas casas, e os soldados tomavam conta das casas construídas, e as pessoas tinham que ir para os campos invalados se virarem por lá. Era um sistema de domínio terrível. Além dessas crises sociais que ali havia um cenário religioso completamente destrutivo. Um cenário que não elevava a espiritualidade das pessoas, mas ao contrário, os massacrava, os apinhava ao sofrimento ainda pior. Por quê? Porque as coisas religiosas tiravam dos pobres para alimentar um conceito de que para ele ter alguma coisa de Deus, ele precisa oferecer, e tal qual é a sua oferta, tal qual seria a sua resposta.
O judaísmo estragado pelo homem, a lei de Deus estragada pelo contexto humano, fazia com que o pobre, por exemplo, fosse fazer um pedido a Deus de um milagre. Ele nunca poderia ter um milagre, porque na consciência dele ele entendia que ele não tinha dinheiro suficiente ou bem suficiente para sacrificar a Deus, e portanto Deus não ia responder nada a ele. É por isso que Jesus se indigna e quebra os vendilhões do templo nas cordas. O cenário religioso não era legal. Não os alimentava, apenas o promovia cada vez mais a fome e a escassez espiritual. E por que não dizer do próprio cenário espiritual da vida de cada um deles? Se a religião não conseguia dar a eles um norte, suas vidas espirituais, portanto, sem Deus, eram levadas cada vez mais a uma escassez tão tamanha que não conseguiam nem mais gerar qualquer tipo de crença, se valia a pena crer ou não naquilo que os profetas disseram. Não é à toa que poucos estavam seguindo a João o Batista. Em meio a uma nação inteira que deveria conhecer as verdades, poucos seguiam, e a grande maioria seguia os conceitos de Herodes e os demais que ali viviam na promiscuidade, onde a fé e a espiritualidade foi substituída pelo prazer humano, ou simplesmente pela desgraça que diziam em si mesmo: para que viver essa fé se vamos viver nesse contexto de pobreza espiritual? Perceba que o cenário não era legal. Então essa multidão possui algumas coisas que eu posso enumerar para você de maneira muito clara do que eles viviam e o porquê eles seguiam a Jesus. E a primeira razão que eu encontro de por que essa multidão seguia Jesus é porque eles buscavam esperança. Esperança em um cenário pitoresco de dor. Qualquer quadro que fosse pintado iria pintar formas físicas ou rostos que expressavam profunda dor. Não havia nada em que pudesse inspirar qualquer pessoa naquele tempo em ter uma segurança ou uma esperança. Afinal de contas, segurar-se em quem? Espelhar-se em quem? Buscar ajuda em quem? Ter segurança no quê? Ter esperança em quê? Se eles já estavam há mais de 400 anos sem qualquer contato com a divindade. Se suas vidas eram um amontoado de crises e crises e crises, e cada vez mais a opressão romana os tirava a pouca esperança que havia dentro de si mesmo. Então se segurar no quê? Se aguentar o quê? É por isso que você percebe que um povo quando o coração está completamente vazio, sem qualquer expectativa, eles se apegam e buscam o máximo que podem ouvir pessoas. E por um lado você vê o cenário sendo montado, Herodes se mostrando pregador e oferecendo comida e vinho para quem quisesse ouvi-lo, para dissuadir o povo de suas crenças. E por outro lado você vê João Batista com aparência um tanto que diferente, vestido com uma grife diferente, comendo uma comida diferente, pregando uma mensagem dura, e as pessoas tendem a ouvi-lo porque ele simplesmente diz: olha, vai melhorar. Porque tem alguém que está vindo aí, e quando esse alguém chegar, a vida de vocês vai dar uma guinada. Esse cara do que eu estou anunciando, ele diz, é diferente, ele é a luz do mundo. E quando ele vir, ele vai limpar a eira de Israel, ele vai chacoalhar a figueira, os figos podres vão cair, ele vai cortar a árvore que não dá fruto, e tudo vai ser diferente. Então a mensagem de João Batista começa a criar um cenário de expectativas diferentes, de esperança dentro do contexto judaico. E as pessoas dizem: agora tem um novo pregador por aí, e ele tem as características de que João falou, vamos ouvi-lo. Todas as pessoas que estavam aqui iriam justamente buscar aquilo que ouviram um vendedor dizer. O vendedor de esperança, João Batista, lhes mostrou um prospecto de que poderiam construir um futuro com base em um novo personagem que haveria de nascer. E quando esse personagem aparece, as pessoas dizem: aquilo é de que João estava vendendo, vamos tentar ouvir o que ele tem a dizer. E logo quando ouvem o que Jesus tem a dizer, seus corações, cheios de esperança, começam de novo a palpitar. Porque Jesus não prometia nada de diferente, nada extraordinário, nada revolucionário, nada libertador do sistema político. Mas ele promovia um sistema de vida completamente livre das opressões de alma. E tudo que as pessoas naquele tempo esperavam não era simplesmente que uma comida boa lhes saciasse, mas elas precisavam de algo que as suas almas fossem saciadas. É por isso que elas subiam as montanhas para ouvir.
É por isso que as sinagogas começaram a ficar vazias, justamente porque os colégios das sinagogas, os encontros religiosos, lhes davam uma porção de leis para que eles pudessem se obrigar a fazer coisas e ofertar coisas, enquanto que Jesus traz eles para os lugares abertos e promove uma mensagem que os tira dessa capa, que os tira dessas quatro paredes e os liberta como que se pudessem suas almas voarem o mais alto que puderem e alcançar um fio de esperança de que um dia, ainda que seja do porvir, sua vida vai ser melhor. Era uma multidão que esperava. E ela alcançou uma esperança do que Paulo chama de viva esperança. Esse cenário onde as pessoas cansadas buscavam esperança, ele é propício para promover nada mais do que um sentimento de egocentrismo imenso. Coisas que se parecem com o nosso tempo. Nós vivemos o mesmo perfil de crise religiosa que vivia nos dias de Jesus. Vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo a credibilidade, inclusive na própria fé. Estão perdendo a fé na fé. O próprio Jesus disse, quando ele voltar, por exemplo, ele disse: o Filho do Homem, quando voltar, ele encontrará fé na terra. Como quem queria dizer, a coisa está ficando tão difícil que as pessoas não conseguem acreditar nem mais naquilo que antes acreditava. Ora, devido a essa proliferação de um sistema religioso extremamente deturpado e corrupto, leva a fé das pessoas a diminuírem cada vez mais. É por isso que Jesus disse em Mateus 24:12, dizendo que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos, ou quase todos, esfriará. A palavra iniquidade que ele diz ali refere-se àquele que sabe que é fazer justiça, mas não faz. O que conhece a verdade, mas pratica a mentira. O que sabe que é justo e tem que ser justo, mas prefere andar na injustiça. Então, por tantas pessoas que estão caminhando na mesma trilha, vendo a injustiça daquele que deveria praticar a justiça, obviamente que seu amor tende a esfriar. E dias como os nossos, paralelos aos dias de Jesus, é tendencioso gerarmos dentro de nós uma busca nada mais do que a realização do nosso prazer pessoal. É por isso que as pessoas nos dias de hoje, antes de pensar em qualquer outra coisa, pensam apenas em si mesmas. Se há um tempo de escassez de amor ao próximo, é esse tempo agora. Porque não há tempo de pensar no próximo. Se for pensar muito no próximo, não dá tempo de pensar em você mesmo. Além da vida ser extremamente corrida, a corrida da vida nos tira do que é importante. E passamos a cuidar muito mais dos nossos interesses do que dos interesses do próprio reino de Deus. É exatamente por isso que falta-nos tempo de cuidar daquilo que é vital, daquilo que é importante, a saber, o amor ao próximo. Essa é a geração que importa primariamente o meu sucesso, o meu prazer, o meu bem-estar, a minha realidade. O que importa é aquilo que me satisfaz. E quando na verdade, se formos olhar, não podemos acusar ninguém, porque todos nós em algum momento caímos na mesma teia. Se passarmos um pente fino na nossa própria vida, iremos nos deparar com o mesmo quadro. Nós nos enquadramos no mesmo sistema de egocentrismo que o mundo vive hoje. Cada um está cuidando do seu próprio interesse. É ou não é verdade? A maioria de nós não para de almoçar para atender o moribundo que está nas portas da nossa casa. A maioria de nós não para os nossos afazeres enquanto estamos ganhando dinheiro para ir orar por alguém que está no hospital, precisando apenas de uma visita de um crente qualquer. A maioria de nós não tem tempo para parar nas ruas e dar atenção a uma criança, por exemplo, que está pedindo no semáforo, porque a correria da vida nos tira o tempo de dar um pouco de amor para qualquer pessoa que seja. Então a nossa geração, ela vive o mesmo problema que a geração de Jesus vivia. Uma imensa falta de esperança. Isso é um fato. A própria nação brasileira vive o chafurdamento da esperança. As pessoas estão perdendo a esperança, inclusive em si mesmas. Quando você olha, por exemplo, para os sistemas sociais, segurança pública, e pergunta para 10 pessoas a esperança, todo mundo diz não. Olha para o sistema político e pergunta, há esperança? O quadro de 100% diz não. Você pergunta, e a nação melhora um dia, quem sabe? Vamos nos livrar desse câncer corruptivo? E as pessoas, de um modo geral, dizem, não tem mais jeito. E se perguntar, e você vai mudar? A pessoa com certeza vai dizer, cara, eu acho que nem eu não mudo mais. Porque a verdade absoluta e clara é que os dias nos promovem uma escassez imensa de esperança. Então estamos iguais. Estamos do mesmo jeito. Você olha nos rostos das pessoas. Se pudéssemos comparar os rostos dos dias de Jesus
E os rostos dos dias de hoje, você iria ver os mesmos rostos cabisbaixos, olhos fundos, queixo caído. Se fosse conversar com as pessoas nos dias de Jesus e conversar com as pessoas nos dias de hoje, você ia ver que a expressão verbal é a mesma, de tristeza, de decepção, de cansaço. É ou não é verdade? É o mundo no qual ele veio, cada vez pior. É pena que no universo de 300, 400 pessoas que tem aqui hoje, 3 ou 4 ouviram o real lamento das pessoas que estão aí fora. Vivemos uma escassez total de importar-se com os outros. O que importa agora é nós mesmos. Afinal de contas, os dias estão passando rápido demais e a gente não sabe se vai conseguir terminá-los. Portanto, o que importa é o meu sucesso. É uma pena. Ao contrário disso, Jesus entendia que o sucesso dele era fazer as pessoas serem felizes. Se a gente pudesse entender os conceitos de vida de Jesus, o maior e mais importante conceito que ele tentou explicar foi que a felicidade não reside naquilo que você possui, naquilo que você goza. A felicidade reside naquilo que você faz outro se alegrar, outro ser. Jesus ensina que maior felicidade tem aquele que consegue fazer o moribundo ser feliz, o seu próximo ser feliz. É por isso que o Sermão da Montanha começa com as 9 bem-aventuranças. E um dia eu vou tentar lhe ensinar isso. E as 9 bem-aventuranças começam tentando Jesus dizer que a felicidade não reside no ter ou fazer. Diga para quem está ao seu lado, diga: a maior bênção da felicidade não reside no ato de ter ou fazer qualquer coisa, mas melhora isso e diga: mas reside no ato de ser. Jesus não atribui o cara que é feliz ao cara que tem, não associa ao cara que tem ou ao cara que faz, mas o cara que é. O cara que é misericordioso, o cara que é compassivo, o cara que determina a si mesmo servir ao próximo como fundamento maior de sua vida, o cara que é manso, o cara que é justo, o cara que se compadece do pobre, o cara que dá aquilo que tem, que irá fazer falta para si, mas ele quer ajudar o outro. E a verdade é que a oferta não é aquilo que me sobra, a oferta é aquilo que me faltará. Aquilo que me sobra é esmola. E a gente está tão acostumado a dar esmola para os outros que também damos esmolas para Deus. Essa é a vida que temos hoje. É o mesmo cenário. As multidões estavam exatamente buscando esperança, como estão buscando hoje. E Jesus lhes dava isso. Um outro aspecto que eu olho para essa gente, elas estavam cheias de crenças. Misericórdia. Estavam cheias de crenças, mas estavam completamente vazias de fé. Imagina isso. O cenário que Jesus veio pregar era uma geração crente, imensamente cheio de crenças, mas imensamente vazias de fé. Por quê? É Tiago quem diz que fé sem obras é morta. A fé que não manifesta no bem ao próximo não é fé. Essa gente aqui tinha muitas crenças em muitas coisas. Crenças em ritualismos, crenças em sacrifícios, crenças em templos, crenças em mecanismos humanos como patuais ou candelabros ou outras coisas que eles criavam. Mas o que lhes faltava era algo que lhes realmente preenchesse o vazio de suas almas. Eles tinham muitas crenças, mas eles não conseguiam nada que preenchesse seus coraçõezinhos. É por isso que essa gente anda de um lado para o outro, tentando encontrar alguma coisa que os preencha. E quando ele encontra a palavra de Jesus, suas almas são tão aquecidas. Ora, nos dias de Jesus, tanto quanto hoje, havia religiões bem formuladas, credos bem centrados, rituais bem elaborados. O clero, o corpo sacerdotal bem vestido, demonstrava a grandeza do templo. Era tudo muito pomposo, tudo muito honroso, tudo muito belo, tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo muito ritualístico. Mas as pessoas iam para uma festa, passavam 7 dias sacrificando e voltavam de lá tanto vazias quanto foram. Por quê? Religiosismo, mecanismos humanos de religião ou de fé ou de crença
não podem encher as pessoas por dentro. A única coisa que transforma e que enche, que abastece, é quando se há relacionamento com Deus. Religião sem relacionamento é mecanismo humano de preenchimento. E tudo que é mecanismo humano de preenchimento vai embora como você come uma pizza. No outro dia você não tem mais nada da pizza dentro de você. Mecanismos humanos são exatamente assim. As pessoas vão à igreja e se abastecem da pizza religiosa. No outro dia aquela pizza já saiu de dentro dele. Vê se não é o cenário de hoje igualzinho os dias de Jesus. Pergunte para a pessoa que está pertinho de você: não tem tanta gente empapuçada de pizza religiosa? Crenças, fé, ritualismos, religião sem relacionamento com Deus nos mantém imensamente vazios. Então, se você vem à igreja simplesmente para cumprir um clichê religioso, não faça isso. Sabe, a vida tem que ser muito mais do que um culto, mais do que uma carteirinha de membro, mais do que a presença em uma igreja. A vida com Deus tem que ser um relacionamento diário, senti-lo, ser preenchido, independente das circunstâncias, do que passa ou deixa de passar. Aquilo que está dentro de você é que te faz viver. Aquele que consegue manter o relacionamento com Deus, ele passa por um momento triste, sim, mas nenhum momento de tristeza vai tornar a vida dele infeliz. Qualquer um de nós pode estar cheio de Deus e passar por tristeza. Jesus se entristeceu quando Lázaro morreu. Ele se entristecia quando via pessoas carentes. Mas nada disso roubava o fato de ele ser pleno, completo e feliz em Deus. Aquela multidão tinha esse problema. Aí eu olho para o nosso período, para nosso tempo, com tanta crença, com tanta religião, com tantos métodos. Eu nunca encontrei um tempo, pelo menos nesses 43 anos que tenho de vida, onde houvesse tantas pessoas vazias e superficiais de fé como no nosso tempo. A profundidade do relacionamento das pessoas do nosso tempo com Deus é tão profundo quanto um pires. Então você imagina, qualquer vento as arranca da fé, qualquer dúvida as faz pensar: será que Deus existe? Será que eu estou no caminho certo? Qualquer convite as rouba de sua fé, qualquer festa as rouba de sua fé. É interessante que Jesus participava da festa dos beberrões, embora chamado de beberrão, mas você nunca encontrou Jesus bêbado. Ele participava dos casamentos, onde tinha festas regadas a bom vinho, e as pessoas se embriagavam do vinho, mas você nunca viu Jesus fora do seu senso comum, bêbado em festa alguma. Porque não é porque ele está numa festa dos ímpios que ele tem que fazer o que os ímpios fazem. Não é porque ele vai num ambiente cheio de gente que está bebendo que ele tem que beber para se parecer com eles. Jesus era profundo naquilo que cria, naquilo que vivia. Não é porque ele ia no casamento de um ímpio que ele podia fazer o que o ímpio faz em qualquer casamento. Eu evito até ir em casamentos para mim não pecar, porque acho ridículo a forma que os crentes querem parecer com o mundo. Não precisa, irmão, não precisa. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Luz do mundo. E você deve estar assim em todos os lugares, mas o mundo tem que olhar para você e dizer: puxa vida, tenho que respeitar esse cara. Não dá para fazer o que... É interessante, eu chego em algumas casas de alguns crentes, em momentos de almoço, e eu só percebo eles guardando algumas garrafas. Coisa mais triste. Eu não vou criticá-los, mas eu lamento isso diante de Deus e digo: Senhor, até quando vamos viver essa superficialidade de relacionamento? Eu e minha família temos sempre uma pergunta que fazemos em qualquer ambiente que vamos: Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Ele comeria o que eu estou comendo agora? Ele beberia o que estou bebendo agora? Eu falaria o que estou falando agora? Há poucos dias eu estava numa roda de pastores, e os caras são acostumados a contar uma
pancada de piadas bem... Piada já é ruim, mas piada suja é podre. Então eu cheguei no meio dessa prosa e um desses que é muito saísta disse: cara, eu tenho uma fervendo, boa, daquelas boas. Eu queria contar, mas o pastor chegou. Eu disse: cara, não se constranja comigo não, meu irmão. Pode contar à vontade. Ele disse: pode, cara, fique à vontade, cara. Se vai edificar minha alma, por favor, conte. Ele disse: melhor deixa. A roda se espalhou. Então eu me sinto feliz em ser um espalha-roda. Por quê? Porque eu estou aqui para ser um instrumento que leve Jesus aos que estão sem fé em Jesus. Nós precisamos disso. Aquela multidão estava cansada de sermões religiosos. Eles tinham isso nos templos. Eles tinham muitas crenças, mas o que eles não tinham era o Jesus dentro deles. Então, quando eles percebem Jesus ensinando, eles dizem: é isso que eu quero. Não é aquilo que eu tenho lá na igreja. Eu quero isso aqui. Jesus não tinha um templo. Ele tinha uma montanha para pregar, mas ele não tinha um templo. Porque no templo ele não tinha boa recepção. Mas as pessoas queriam ele, porque o seu sermão era duro, mas trazia ele para dentro delas. E se eu e você quiser um relacionamento com Deus, vamos ter que nos permitir ser confrontados pela palavra dele. E todo confronto com Jesus é bom, porque nos limpa por dentro. A religião, ela não nos limpa, queridos, ela nos mascara. A religião, ela nos veste uma capa de forma que a podridão permanece escondida. Mas Jesus não, ele nos limpa por dentro. Essa gente estavam cansadas de viver sozinhos. E esse é um tempo onde acabamos nos isolando. Somos tão superficiais que os nossos amigos são virtuais. A grande parte das pessoas, os seus melhores amigos, nunca os viram. São apenas virtuais. É exatamente o tempo que essa gente aqui vivia. Não adianta nada eu ter a minha casa cheia de pessoas desconhecidas. Concorda? Não adianta nada essa igreja estar esborrotando de gente que não conhece Deus. É melhor ir para o clube, sei lá, esqueci o nome lá na Weimar, não sei, um bailão, pro rasta-pé, pro fura-bucho, pro rasta-faca, sabe? Do que vir para a igreja sem ter relacionamento com Deus. Nós vamos conseguir mudar essa cidade quando a cidade ver o Cristo em nossas vidas. Quando olharem para nós e dizer: caramba, é isso aí, ó, é isso aí que eu tenho que ter. Eu não posso, para ganhar um amigo, fazer o que o meu amigo faz para ser parceiro dele. O meu amigo tem que fazer o que eu faço. Tem que ser assim. Eu queria ir mais longe, mas não dá, eu tenho que terminar. Eu olho para essa multidão, eu percebo uma terceira razão que fazia eles seguirem Jesus. Diga para quem está pertinho de você: aquela multidão que seguia Jesus eram miseráveis de afeto. Melhora isso para outra pessoa e diga: era realmente miserável de afeto. Uma coisa é um cara ser pobre, uma outra coisa é o cara ser miserável. Pobre, tem muita gente que é. E Jesus foi quem disse: vocês sempre vão ter os pobres com vocês. Mas miserável é o diabo que é. Miserável significa a escassez de tudo. Agora, o que essa gente tinha aqui era uma miserabilidade terrível de afeto. Se tinha um povo que você conseguisse olhar no rostinho deles, é por isso que Mateus diz que a multidão estava abatida. Você já olhou a expressão de um rosto abatido? Olha para quem está ao seu lado e faz a carinha de um rosto abatido. Tem jeito? Consegues? Sabe por que você não consegue? Porque você não está. Sabe por que você não consegue fazer o rostinho abatido? Porque graças a Deus você não está.
Porque o rostinho abatido, ele não consegue nem fazer cara de animado. Essa gente que está aqui, se você olhasse o rostinho de cada um deles, o seu coração ia sentir uma dor imensa, por conta do sentimento, ou da falta de sentimento que havia em seus coraçõezinhos. É por isso que eles seguiam Jesus, porque eles viam como Jesus abraçava as pessoas, eles viam como Jesus cumprimentava as pessoas, eles viam como Jesus atendia o cara que era tribuno, que tinha grana, mas ele via que Jesus atendia o debilitado, o cego, o paralítico, o coxo, do mesmo jeito que ele atendia o tribuno, ou às vezes até melhor. Eles viam que Jesus não corria. Eles viam que Jesus parou para atender o chefe da sinagoga, Jairo. Era o chefe da sinagoga, cuja a filha estava morta. Mas ele também parou para atender uma mulher cuja vida estava há 12 anos com fluxo de sangue. Por um lado, religioso, cheio de vida, cuja filha estava morta, mas tinha bastante força para impulsionar o ministério de Jesus. Por outro lado, tem uma mulher moribunda, excluída da própria sinagoga que o religioso cuidava. E Jesus atende os dois no mesmo lugar. O Jairo, ele chama ele de Jairo, mas a mulher, ele chama ela de filha. Puxa, que diferença. As pessoas estavam vendo isso, e todos aqueles que não se sentiam amados disse: é dele que eu preciso. Todos aqueles cujos pais um dia desprezou e não deram o amor paterno diziam: é dele que eu preciso. Todos aqueles que não conseguiram crescer num ambiente familiar e sentiam bem perto de Jesus diziam: é dele que eu preciso. Todos aqueles cuja vida foi destruída por um celeuma ou por um problema relacional, quando ouviam o falar diziam: é dele que eu preciso. Aleluia. Ele tinha tudo, e ele tem tudo o que as pessoas precisam. Eu queria que você colocasse a mãozinha no ombro da pessoa mais perto de você, e com a mão no ombro dessa pessoa e diga: todos os lugares de necessidades da sua vida tem o número de Jesus. Se Jesus fosse um sapato, ele seria o seu número. Sabia? Se ele fosse o seu óculos, ele tinha a sua medida. Se o seu coração tivesse um tamanho, ele é exatamente o tamanho que cabe no seu coração. As pessoas viam isso. Elas estavam extremamente miseráveis de afeto e encontram um poço de afeição. Encontra alguém que ama sem restrição, que consegue dar amor sem esperar amor em troca. Melhora essa comunicação com a pessoa que está do seu lado e diga: você conseguiria me amar sem que eu lhe desse qualquer sinal de amor? Agora, qual é a resposta? Você perguntou, vê se ela diz sim ou não, uai. Conseguiria? A resposta seria: vai na fé, irmão. Né? Mas ele não. Alguma vez Jesus parou e perguntou para você: e aí, quando é que você vai dar a minha recíproca? Alguma vez ele fez isso? Alguma vez alguém aqui viu Jesus parar diante de você e diz: olha, você não liga esse carro sem me dar a recíproca do amor que eu te dei? Tem gente aqui que passa o mês inteiro sem falar com ele, e alguma vez ele foi na tua orelha e diz: eu estou de mal de você, que você não falou, não mandou nem um fax para mim. A fax nem existe mais. Agora é, como é que fala? Digitalizado. Hein? É. Entende? E ele não pede nada em conta. Como ele consegue nos amar sem nos pedir coisa em troca? Como? Não é uma coisa linda? Você já sentiu tanto amor assim por alguém, ou alguém que não fosse ele te deu tanto amor assim? É por isso que essa gente seguia ele.
Sabe, porque ele conseguia amá-las. E é isso que ele espera que a igreja faça. É por isso que ele diz em João no capítulo 14, dizendo: se vos amardes uns aos outros, o mundo então saberá que sois meus discípulos. Eu vou repetir: se vos amardes uns aos outros, então o mundo saberá que sois meus discípulos. Como o mundo vai saber que somos discípulos dele? Meu Deus. Oh, eu queria que você ficasse em pé. Oh, aleluia. Essa gente seguia Jesus porque o texto diz que elas estavam e se sentiam ignoradas como se fossem pedras. Quem que dá valor a pedras qualquer? Mas nos tempos de Jesus, as pedras tinham mais valores do que pessoas. Sabia? As pedras serviam para construções, pessoas não. Quando eles usavam a mão de obra das pessoas, não importasse quantas pessoas morressem, desde que as pedras estivessem no lugar. Porque as pessoas tinham menos valores do que pedras comuns. E o que faz nos pensar que hoje é diferente? As pessoas têm menos valor, inclusive, do que coisas virtuais. Pessoas trocam amizade por uma mensagem de Facebook. Pessoas quebram laços de amizade de anos simplesmente por um desabafo idiota em Facebook, por selfies que tiram. Não é uma coisa ridícula? Então aí você calcula o valor que estamos dando às pessoas em nossos dias. O nível de valor que estamos dando às pessoas é tão pequeno que nos minimiza ao nada. Se Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo, e eu não consigo amar em nada o meu próximo, eu não estou amando mais a mim, eu estou minimizando aquilo que eu sinto por mim mesmo. João disse: se eu afirmo amar a Deus e não consigo derramar amor sobre o meu próximo, então faço-me mentiroso e o amor de Deus não está em mim. Porque aquele que ama a Deus inevitavelmente vai amar o seu irmão. Essa multidão, ela encontrou alguém que não via nelas objetos, mas viam nelas pessoas. Ele realmente se importava com as pessoas. Eu concluo. Certo dia os discípulos chegaram em Jesus e disseram com muito amor, muito cuidado. Os discípulos parecem conosco, com muito amor. Disseram: Jesus, essa galera aí veio seguir a gente nessa cruzada. Na verdade era um seminário só para nós, mas eles vieram cá. Então não tem nenhuma vila aqui perto, nem um mercado, não tem nenhum shopping, a BV fica longe. Faz favor, Jesus, nós estamos preocupados com eles. Então, se o Senhor falar, vai dar certo. Se nós falar, não vai dar certo. O Senhor avisa todo mundo, Jesus, para eles pegarem suas trouxinhas e irem embora enquanto que o sol está de pé. Porque nós não tem nem dinheiro e nem tem lugar para dar comida para essa gente aqui. É melhor o Senhor mandar eles embora. Preocupação com o próximo. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diz: não é a mesma coisa que nós? Preocupação com o próximo. A gente se preocupa com o próximo todo dia. A gente se preocupa com os índios, se preocupa com os descamisados, mas desde que o problema seja dos outros. Não é isso que a gente faz? Preocupação com o próximo. Aí Jesus olha para eles e diz: dai-lhe vós de comer. Mas Jesus, vocês têm que dar de comer. Mas Jesus, tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixes, nada mais do que isso. Jesus diz: beleza, cara, dá-lhe vós de comer. Mas Senhor, dá esse pão aqui. Orou e diz: agora dá para todo mundo. E a Bíblia diz que todo mundo comeu, e de 5 pães e 2 peixes encheram 12 cestos cheios, que sobrou. A verdade é que a gente não está interessado no bem-estar do próximo.
aquela multidão encontrou em Jesus esse alento. Elas viram que ele se preocupava com elas. Eu queria que você, observando essa pessoa, pergunte para esse bonitão que está aí com você, diga: alguma vez na vida você já foi completamente ignorado? Quem aqui já foi ignorado na vida? Aí a pergunta que eu faço é bom? É bom? Ser ignorado é bom? Quando te tratam com indiferença é bom? Quando faz de conta que você é uma pedra é bom? Quando olham para você e simplesmente dão de ombro é bom? Essa gente aqui estava acostumada a viver 400 anos sendo ignorados. Quando eu e você chegamos numa loja e somos ignorados, a primeira coisa que a gente faz é ver como é que está a nossa roupa. Pode olhar, isso é involuntário. A pessoa te ignorou, você olha para você mesmo, para ver se não tem caquinha. Que horrível ser ignorado. Mas eles encontraram alguém que deu a eles o valor. Já pensou? E a melhor notícia é que o mesmo valor que Jesus deu para aquela multidão, Ele deu a mim e a você. Então as pessoas podem até te ignorarem, é porque não te conhecem ainda, ou te conhecem demais. Das duas, uma. Mas se eu tiver Jesus aqui dentro, dificilmente elas irão me ignorar. Por quê? Porque elas jamais vão ignorar Jesus. Podem até ignorar a mim, mas se Ele estiver dentro de mim, dominando as minhas atitudes, elas jamais vão ignorar Jesus dentro de mim. Em último, elas buscavam, porque Jesus disse que elas eram uma multidão de ovelhas que não tinham pastor, não tinham líder, não tinha direção, não tinham cuidado, não tinham amparo. Ele fala isso porque elas se sentiam sem nenhum cuidado. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele, o meu pastor, que me faz deitar em pastos verdejantes. É Ele que guia a minha alma às águas tranquilas, sabe? E quando não tem Ele, então falta-me a comida, falta-me o refrigério, a minha alma sente as dores. Esta noite há duas verdades aqui. A primeira: há uma multidão no mundo, tanto quanto havia nos dias de Jesus, que espera ver Jesus em nós. A segunda verdade é que Ele está aqui, tanto quanto estava naqueles dias, para nos transformar por dentro e mudar-nos por completo. Aquilo que encontramos falhas em nós hoje aqui, o poder dele é o mesmo para mudar, como mudou naqueles dias. Eu queria pedir que você inclinasse sua cabecinha agora. O Jesus que esteve caminhando naqueles dias, que conseguiu levar as pessoas a um encontro com Ele de forma tão real, é o mesmo Jesus que esta noite está aqui, e que ao mesmo tempo me convida e te convida para uma mudança radical de vida a partir do encontro. Ele também te convida, a você que está com a transformação acontecendo, a promover uma mudança radical na vida de quem encontrar contigo. Pois a proposta é que a pessoa encontrando com você vai também se encontrar com Jesus. Portanto, há dois tipos de pessoas aqui esta noite: aqueles que precisam encontrar-se com Jesus e aqueles que precisam deixar Jesus encontrar as pessoas por meio dele. Eu não sei qual desses grupos você é. Se você é aquele que está carregando Jesus e as pessoas precisam ver Jesus em você e talvez elas não tenham visto ainda. Ou se você está aqui essa noite e você sabe que está sem Jesus e que você não pode viver mais sem Ele, você sabe disso. Às vezes se engana tentando convencê-lo de que não é necessário, mas a tua alma está te dizendo: é necessário, não aguento mais ficar sozinha. Oh Jesus,
Contempla essas lágrimas, Jesus. Essas pessoas que estão aqui à frente não estão chorando porque simplesmente querem chorar. Não estão aqui à frente simplesmente porque obedecem a um convite, ao contrário, Pai. Elas estão aqui à frente porque estão cansadas de viver nesse mundo sem serem relevantes enquanto que teus filhos. Elas querem, Senhor, que Tu brilhe na vida de cada uma delas, mais do que a roupa, mais do que aquilo que fazem, mais do que as atitudes. Elas querem que as pessoas olhem para dentro delas e tudo que possam ver é Jesus. Então eu te peço agora, Jesus, se esse é o pedido, e a Tua palavra diz que Tu és um pai e com um filho pedindo-lhe pão, Tu não lhes dará uma pedra. E o que eles estão lhe pedindo agora, o que eu estou a lhe pedir, não é nada tão difícil, não é nada tão difícil. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço agora, meu rei, em nome de Jesus, eu lhe peço agora, aplauda Jesus o mais alto que você puder, dá um abraço apertado no seu irmão e diga: brilha a luz, brilha a luz. Abraça o teu irmão aí, dê um abraço bem apertado e diga para ele: deixa a luz de Jesus brilhar. Brilha, 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 brilha Jesus, brilha Jesus. Que o grande amor de Deus e a paz de Jesus esteja com vocês. Brilhem!